Zé, você é da época dos corinhos e dos cânticos, né? Como que eles eram concebidos, né, nas suas primeiras experiências eclesiásticas, né? Você pertenceu à Assembleia de Deus e à Presbiteriana nos seus primeiros 20 anos de vida? Nos meus primeiros 20 anos, sim. Na verdade, eu nasci dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Meu pai é pastor assembleiano jubilado, né? Qual é o nome do seu pai? Manuel Moreno, pastor Manuel Moreno. Pastor Manuel Moreno. Sim. Um abraço. E ele tem hoje 82 anos de idade, está muito bem. Mas, assim, nós crescemos dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja da Assembleia de Deus, por algumas questões muito pertinentes em relação à questão da evolução da igreja em si. A gente, de alguma forma, a gente foi destacado para podermos estar procurando outros meios, outras formas. Aí a gente acabamos indo parar na Presbiteriana, porque a Presbiteriana de Vila Prudente ela ficava do lado da minha casa, né? Eu morava na Rua Fidelis Papini, ali do ladinho da igreja, e a gente começou a frequentar lá. Minha mãe queria muito estar numa igreja que tivesse um coral, e a gente acabou indo lá no coral da igreja de Vila Prudente. E foi muito bom aquele momento, porque eu cheguei lá, vi aqueles corinhos, vi as pessoas andando para mim, com um garoto de 8 para 9 anos de idade, ver as mulheres de calça comprida na igreja era um absurdo, mas para mim foi fantástico, foi libertador aqueles momentos que a gente passou ali, né? Cantamos, aprendi a tocar um violão ali, as primeiras vezes que eu peguei um instrumento para tocar foi ali naquela igreja, né? Lá que eu me desenvolvi um pouco no instrumento, depois eu fui estudar um pouco também, né? E foi lá que eu aprendi a cantar num coral. Eu, com a experiência que eu tive no coral da Vila Prudente, eu fui trabalhar no coral profissional, trabalhei cantando no coral profissional durante quase 7 anos da minha vida. Enfim, a igreja realmente da Vila Prudente, em termos de estrutura, em termos para mim, foi uma escola fantástica, musicalmente falando, né? Quem que foram os seus professores de música, suas referências lá na Vila Prudente? Olha, na Vila Prudente em si teve muita gente que se desenvolveu. Quando eu cheguei na igreja, a organista da igreja era a Dona Ruth Emerick. Era a esposa do pastor Arcileu e ela era regente do coral. Né? Eu fiquei encantado uma vez que eu achei fantástico uma propaganda que nós fizemos lá na igreja, que o coral gravou, não. O coral, não sei se traduziu ou se trouxe uma cantata de Natal, que era lindíssima. Era muito linda isso. Eu era menino e a Dona Ruth preparou aquela cantata há quase 6 meses. E a gente apresentou como se fosse a primeira vez que a cantata... Me ajuda, já que se você se lembra desse nome. Acho que era Ó, que belo som! Ó, que belo som! Isso, glorioso som. A gente vendeu, entre aspas, a ideia de que era a primeira vez que aquela cantata estava sendo cantada no Brasil. E de fato devia ser mesmo. Né, porque trazer qualquer coisa de fora para cá e produzir como primeira vez era uma novidade absurda na época, né? Então eu me lembro muito da Dona Ruth Emerick, eu me lembro muito do Coral Aleluia cantando, numeroso pra caramba. Eu fiz algumas viagens com o Coral Aleluia, fui numa viagem famosa que a gente teve lá, que foi em São Carlos, que foi lindíssima a viagem, entendeu? Os meus primeiros acordes eu aprendi lá dentro da igreja, mas meu pai também tocava violão em casa, também me ajudou de alguma forma. Eu me lembro de eu tocar, depois já tocando o instrumento, de eu tocar para Mônica Maleschi cantar na igreja, por exemplo. Eu tocando violão e ela cantando. Minha professora de escola dominical. Pois é, então. Eu ia falar que era a tia Mônica, mas ela ia ficar brava se eu falasse isso, mas tudo bem. Mas assim, na igreja, musicalmente, foi muito importante para mim, porque a igreja Vila Prudente, ela sempre foi uma igreja musical, ela teve um coral Aleluia, o coral Aleluia era fantástico, era lindíssimo, o coro masculino era lindo, tinha o quarteto Maranata, da Vera Dodge, do Ivan e do Edson, que era lindíssimo de ouvir eles cantarem, sabe? E tinha muita gente fazendo solo, muita gente que tinha uma pegada artística muito legal e que era muito bom de se ver. Eu me lembro, você falou de uma coisa, não tem muito a ver com música, mas tem a ver com a questão artística que a igreja tinha de história mesmo. Tinha uma pessoa que eu amava ver aquela pessoa. E eu amava ouvir ela declamando poesia, entendeu?
que era a dona Maria Aparecida, se eu não me engano. Maria Aparecida Félix, esposa do seu João, né? João Moraes. O seu João Félix, ele é contemporâneo do meu pai na Igreja Assembleia de Deus, para você ter uma ideia. Você entendeu? Eles também acabaram estando conosco na Assembleia de Deus, até por um empurrão da minha mãe, porque era mais perto da casa deles. Você entendeu? Eu amava, ela subia, ela chegava na frente e declamava as poesias, era lindo de ver. Eu me lembro, hoje eu me arrepio. Na época a gente achava, mais ou menos, eu era garota, era criança, né? Mas hoje essas lembranças são muito legais para mim, você entendeu? São muito boas de se ter. Né? A dona Maria Aparecida, eu lembro que ela contou que ela decorava as poesias enquanto lavava a roupa. Isso. E o seu João gostava de cantar aquele cântico Joguei a Tristeza Fora. Isso Mandei mesmo. embora do meu coração. A gente tinha na nossa casa, por ser lá perto da igreja, a gente tinha na nossa casa, era uma casa de passagem. As pessoas que chegavam a pé na igreja passavam pela porta da nossa casa e perguntavam: e aí, vocês vão para a igreja? Não, nós estamos indo. Aí entra para tomar um café. E as pessoas iam entrando e tomavam café, e muita gente fazia isso. Na época era uma igreja grande. Né? Nós estamos falando de uma época em que a igreja chegou a agregar 150 membros num ano. Né? E o seu João e a dona Maria Aparecida, eles sempre passavam lá. Eles iam lá, entravam, conversavam com o meu tio Manolo. O meu tio Manolo recebia eles, conversava com eles e tomava café. E ele falou assim: já que eu estou aqui, então, pera um minutinho, pega a Bíblia. Pegava a Bíblia, abria, lia o versículo, dava 2 minutos de palavra e vamos cantar, vamos orar, vamos para a igreja. Né? Era um evangelista nato e era lindo de ver isso. Sabe? Eu vou te falar, como qualquer criança na década de 70, eu achava meio exagerado, mas hoje eu lembro dessas coisas que não existem mais, né? que não acontecem mais nos nossos dias. É lindo de lembrar, entendeu? É lindo de lembrar. E eu gostava muito de vê-los lá, né? Gostava muito dessa história. E a igreja do Vila Prudente, ela sempre foi uma igreja nesse sentido, sempre foi uma igreja, inclusive, que primou pela excelência. Foi a primeira igreja que teve um LP gravado do coral, e com música autoral, né? Normalmente a gente fazia, as pessoas usavam aqui traduções de mais diversos hinos americanos, né? De negro espiritual americano, às vezes até de hinos marciais alemães, de Wagner, aquelas coisas, entendeu? Mas a gente teve um LP que foi gravado, não sei, me pergunta que ano, isso foi na década de 70, pelo menos, foi gravado pelo Coral Aleluia com uma música autoral. Meu cachorro acabou de pegar uma bola